Só como que é comprar um meteorito, cara? Porque tem uns rolos aí nisso, não tem? É complicado. Não é... Primeiro que não é fácil você achar alguém confiável. Você tem que... Isso que é legal da gente falar. Não é fácil, não é legal, porque tem muita mutreta na internet. Muita. Eu recebo, sem brincadeira, todos os dias, sem exceção, gente querendo me vender meteorito. Todo dia. Porque aí sabe que você coleciona, né? Porque sabe que eu coleciono. Só que no início eu até dava uma certa bola, assim. Mas me manda uma foto aí do meteorito. Entendi. Aí, tipo, eu comecei a perceber que, tipo, nada a ver. Certo. 99,99999% é tipo, a pessoa acha que é um meteorito, mas ela não chega pra você, olha, eu acho que eu tenho um meteorito. Ela fala, eu tenho um meteorito e eu quero te vender. Entendi. E aí você tem que ter muito cuidado. Tipo, hoje, tanto os meus meteoritos quanto os que estão na loja, que são meus, né? Eu só pego com gente que eu sei que é 100% confiante. Sabe? Tipo, eu não vou pegar um meteorito de uma pessoa que eu não... E se eu pegasse, eu não colocaria na loja depois. Se eu falasse, putz, ó, me enfiei uma enrascada aqui. Entendi. Eu não colocaria. Mas pra isso eu já nem pego com quem eu não confio. Se eu não confiar 100%, eu não pego. Mas vamos explicar pro pessoal como reconhecer, então, um meteorito, né? Porque é difícil, né? Eu recebo também, várias vezes o pessoal fala assim, cara, encontrei essa pedra aqui no meu quintal, entendeu? Aí o cara manda, eu falo, cara, o meu conselho sempre é o seguinte, cara, procure alguma universidade que tenha alguma coisa de geologia ou de química para o cara fazer alguns testes, porque Algumas análises algumas análises que você faz para saber se aquilo é um meteorito ou não. Porque o que acontece, que o Richard falou, é o seguinte, cara, tem muita gente que pega qualquer coisa e sai vendendo por aí, né? Achando que é meteorito. E vende caro pra caramba. A pessoa colocou na cabeça que é meteorito, pronto. Aquilo é um meteorito e ela vai te vender como meteorito e acabou, né? E vende não é caro, assim. né? Vende caro. É caro, né? O meteorito, ele é caro. Não, o meteorito é caro, mas eu falo o que não é meteorito. Aí se piorou, passa. né? Piorou, Porque aí né? você tá pagando caro por uma coisa que nem é. Por nada, né? Por nada. Como que a gente consegue, assim, facilmente, não ser enganado? Vamos falar assim, se alguém aí, tipo, um fulano aqui quis vender um meteorito. Como que eu sei se é ou não, assim, rapidamente? Olha, eu acho que tem, em primeiro lugar, a pessoa que tá te vendendo. Certo. Em primeiro lugar. Tipo, se for uma pessoa assim, ó, eu não trabalho com meteorito, eu não faço nada, eu achei um meteorito e eu tô querendo vender. Isso já é pra você já põe ficar o pé suspeito, atrás. já põe o pé atrás. Tá. Uma pessoa que ela tem algum reconhecimento na área. Tipo, já tem algumas pessoas que troca meteoritos com ela e tudo mais. Querendo ou não, isso acaba te dando alguma confiança. Então você pede primeiro um currículo dela ali, né? Mas da onde veio esse meteorito? Da onde sabe? que veio? Da onde que veio. Você dá umas jogadas. Você já falou com fulano, né? Já falou Isso, com esse aqui. exato. Se a pessoa fala, nem sei quem é, você já ir pra... Geralmente quem vende meteorito tem ou uma loja ou alguma coisa. Se a pessoa ela faz coisa errada, não tem como ela não ser desmascarada. Certo. Não tem como. É uma coisa que é óbvia, assim. Se eu vendo pra você, olha, eu vendo Lego. Só que eu te dou um negócio que não é nem do Lego. Entendi. Você pode até deixar, mas um segundo ou um terceiro vai falar, o Richard não tá vendendo Lego, não. Aquilo lá não é Lego. Acaba Entendeu? rapidamente, né? Acaba, Porque não tem como sustentar, né? a comunidade não é tão grande, né? E são Não é unidos, tão né? grande. Quem gosta, gosta. Entendi. E quem não se importa, não se importa. Né? Tem gente que não tem esse fascínio todo por meteorito, por nada. Outra coisa interessante também, né? Tem os testes que você pode fazer. Tem líquidos que você compra, você pinga ali, você consegue fazer o teste. Só que esses que a pessoa... esse é um meteorito, mas ele não foi analisado no laboratório. Esse eu já... Mesmo olhando ali, eu falo, não, é um meteorito, só que ele não foi analisado no laboratório. Esse eu já não compro. Porque eu prefiro um que ele foi numa universidade, então tem um backup ali. Certo. Porque senão, tipo, apesar de eu ter certeza que eu sei que é. Só que, eu tenho ele ali. E quando eu for querer colocar lá na minha loja? Entendeu? Como que eu vou ter esse tipo, se eu não pego pra mim, eu não coloco lá, né? Mas aí você não leva para fazer o teste? Eu mesmo Você não. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil é muito complicado isso. Muito complicado. Todos os meus meteoritos, todos eles, sem exceção... Não, eu tenho um meteorito que não teve teste de universidade. Mas esses eu não coloco na minha loja. Tá. Esses eu Você tenho pra guarda mim. pra sua coleção pessoal. Pra minha coleção, Entendi. Agora, os que eu coloco lá, todos eles foram testados em universidades 99% dos Estados Unidos.
Certo. Então eu pego de um lugar confiante. Por exemplo, 90% de todos os que eu tenho, eles vêm do Shantutra, que eu tenho uma parceria com ele. Ele é um dos maiores colecionadores de meteoritos do mundo, se não o maior. Ele é muito, muito grande. O cara, ele vive disso. Ele só vive de meteorito. Entendi. Compra, troca, coleciona. É o negócio bolsa dele. De meteorito. Dele então nem ele é galeria, mas é bolsa. É bolsa, é. Então o cara ele vai pra África, ele conversa lá com o pessoal, vai um monte de gente. Essa aqui me interessa. Chega aí no campo mesmo pra recolher lá. Exato. Essa me interessa, essa me interessa, essa não me interessa. Então vou levar essas duas, ele joga na universidade. Saiu lá, sai no Meteoritical Bulletin, porque tem o site, né, do Meteoritical Bulletin, que é onde saem os meteoritos que foram analisados. Então tudo lá catalogado, tudo os que são né? catalogados, isso. Aí vai sair lá e lá tem o main mass, que é a massa principal do meteorito, e tem o nome dele lá, Shantutra. Certo. Porque foi ele que deu o meteorito para a universidade analisar. Entendi. Então quando já sai bonitinho. Sai tipo com pedigree, né? Vamos dizer assim. E, né? Exatamente. É um meteorito com pedigree. Tem os meteoritos que não têm esse pedigree, que são meteoritos. Sim. Mas como fica muito no diz que me disse, né? Uhum. Então eu prefiro evitar. Eu posso até pegar, pra mim. Certo. Mas eu não vou colocar lá na loja. Não, entendi. E alguns desses que chegam, assim, que o pessoal oferece, é meteorito mesmo. Já chegou a acontecer? Comigo, não. Ah, não? De todos que me ofereceram, e-mail aleatório, de que não é conhecido, nenhum até hoje foi. Nenhum era. Tem um que eu fiquei em dúvida, muito em dúvida pela foto, porque assim, por foto, tem gente que fala que dá pra reconhecer um meteorito. Tem gente que fala que dá. É difícil, cara. Mas olha, é quase impossível. Coisas, né? É quase impossível. É quase impossível. Porque tem algumas coisas que o meteorito ele vai ter. Ele vai ter uma crosta, né, de fusão. Por quê? A gente tem que imaginar que o meteorito é o quê? Ele é uma rocha espacial, tá lá no espaço vagando, bonitinho, desde o início do sistema solar. Então ele nunca foi submetido a calor. Daí quando ele entra na nossa atmosfera, o que acontece com ele? Ele vai queimar na nossa atmosfera. Imagina, você está viajando lá livre, no vácuo, sem nada, sem atrito com nada, de repente você encontra com a atmosfera. Ele vai queimar, aquilo vai criar uma crosta nele, né? Isso. Dependendo do material, vai criar umas ondulações e tudo mais. Então, tem algumas características que você olhando, você pode dizer, olha, parece com meteorito ou não parece com meteorito. Agora, dizer com certeza por foto ou olhando, não dá. Não dá. Não dá. É isso que eu falo. Aí o pessoal até fala assim, mas você não estuda isso, tinha que saber. Eu falei, cara, não dá pra saber. Porque pode ser um monte de coisa, cara, entendeu? Assim, o pessoal às vezes manda foto, eu falo, ó, parece, aparentemente... tem as características que o meteorito teria. Mas para comprovar, cara, tem que levar e fazer esses testes. É só assim que dá. E além de fazer os testes, né, o pessoal faz até datação, né? Sim. Que é muito... Os seus tem toda datinha, né? Tem data e tudo mais. Trouxe até aqui um de exemplo, ó. Aí, que legal, ó. Esse é um meteorito, assim, até que um pouco mais comum. Ele é o Campo del Cielo. Campo del Cielo, na Argentina, É o que né? caiu na Argentina, isso. Campo del Cielo é um dos lugares no mundo que mais tem meteorito, galera. É onde mais tem, por quê? Lá foi uma chuva, né? Foi um impacto gigantesco lá, gigantesco. Até hoje acham meteoritos lá. Exatamente. Que é o Campo del Cielo. Ele foi encontrado em 1576, mas todos os Campos del Cielo, né, todos os meteoritos de lá, eles são de um único impacto que aconteceu entre... não se sabe ao certo, entre 4.200 e 4.700 anos atrás. Isso aí. Então, olha o tempo que e tá lá, bonitinho, claro, né? Que o meteorito também tem uma coisa, né? Ele tem a datação, o temperismo dele, né? Isso. Então, ele vai de W0, ou seja, um meteorito que tipo, acabou de cair, até W5, que é um meteorito que ele já sofreu... com umidade. Sim, né? Ficou ali na Terra, né? Fica na terra, vento, chuva, tudo, vento. né? Onde preserva muito meteorito é deserto, né? Isso. Deserto. Antártica. Na Antártica também, né? Tem um meteorito marciano, um dos maiores, foi na Antártica que eles encontraram. E na Antártica é fácil achar também, né? Porque se Porque ele tá lá. Ele é pretão, ele tá lá. destaca bem no Ele vai tá lá, gelo, né? Isso aí. Bem destacado. Inclusive, Sérgio, esse aqui eu trouxe pra você de presente. Opa! Olha aí, ó. Ganhei um meteorito. Ó, que maneiro, cara. Muito legal. Do Campo del Cielo ainda, ó. Campo del Cielo. Show de bola.
Legal demais. Não, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Então é isso aí. Então o meteorito... E meteorito é muito importante, viu, galera? Porque é através da datação deles que a gente sabe a idade do sistema solar e tudo mais, né? Que a gente consegue tirar todas essas informações aí. Por isso que é muito... Aliás, saiu até... Depois eu falo de um trabalho muito legal. Até o cara que publicou o trabalho me mandou até uma mensagem hoje. Então a galeria do meteorito é porque você colecionava primeiro. Primeiro colecionava. Primeiro eu colecionava. Certo. Daí eu criei lá a galeria do meteorito, porque aqui eu vou colocar meus meteoritos aqui, tipo, pra mostrar os meteoritos que eu tenho. Aí você fotografava eles? Fotografava, bonitinho, mostrava lá. Colocava essa identificaçãozinha, escrevia. Não, na época não tinha. Na época eu só colocava foto certo. E o nome do meteorito, tal. É esse meteorito, colocava os dados dele, né? Tá. Mas eu não tinha o cartãozinho nem nada. Então eu colocava os dados dele bonitinho, deixava lá, meio que como se fosse uma exposição virtual. Beleza. E aí algumas pessoas também se interessaram, tudo. Ah, mas eu queria esse, você vende? Eu falava, não. Porque até hoje eu tenho dó de vender meteorito. Entendi. Todos os que estão na minha loja, cada vez que eu vou embrulhar para enviar, dá uma dó. Porque cada um é único, né? Claro. Cada meteorito é único. Nunca vai ter um meteorito igual... Por exemplo, o Campo del Cielo. Você tem vários. Tem milhares e milhares e milhares de fragmentos dele. Só que Todos esse, ele é ele. Exato. Nenhum vai ser igual a ele. Exatamente. Então tinha sempre aquela dó, tipo, nossa, mas esse aqui, olha, ele tem um formato que, sei lá, parece... Inventava na minha cabeça, então eu gostava daquele. Entendi. Acaba criando, né, uma afeição ali pelo meteorito, né? E o meteorito, ele é engraçado porque também tem assim, né? Além dele ter o valor dele científico, tem o valor de coleção também, né? Claro. E tem o valor, assim, pela beleza dele também. Por exemplo, se um meteorito ele tem um formato X e ele atrai por aquilo, ele também vai ter um valor em cima daquilo. É igual pedra preciosa, né? Ele é uma pedra preciosa. É uma pedra né? preciosa. Ele vira uma pedra preciosa. Quais são os mais valiosos? Olha, os mais valiosos de todos são os mais primitivos, né? Os mais antigos, porque, assim... A gente tem meteorito que foi diferenciado e os não diferenciados. Para explicar assim basicamente rapidinho, diferenciado é quando aquela rocha ela fez parte, né, de um corpo maior, então ela tem côndrulos, né? Isso. Então, por conta da gravidade, então ela se separa. Então você tem as camadas separadinhas bonitinhas. Então, por exemplo, se você for pegar uma parte da Terra mais próximo da superfície é de um jeito, é um tipo de rocha. Um pouquinho mais profundo é diferente, e por aí vai. Agora, uma rocha que ela nunca fez parte de nenhum planeta, de nenhum asteroide grande, um quase planeta, né? Um planeta não. Que a gente chama, né? Tipo Vesta, por exemplo. Né? Tem meteoritos que são de Vesta, né? Então, eles são primitivos, né? Eles são mais raros, eles são mais valiosos. Por exemplo, a gente tem os carbonáceos. Os carbonáceos, eles têm ali coisas que podem dizer como que foi, como que a vida surgiu, né? Tipo, eles podem dar indícios de como pode ter sido o início da vida na Terra. Porque eles são preservados, né, com o início do sistema solar. Sim, com a formação, né? Fica gravado, né? Para o pessoal entender, né? Quando formou o sistema solar, você formou os planetas e tal... E o que restou da formação virou ou cometa, dependendo de onde ficou, né? E da composição, ou virou asteroide, que é o pai dos meteoritos. Para o pessoal que não sabe, né? O que é o meteorito... Isso é uma coisa legal da gente falar também. Qual que é a diferença? Muita gente pergunta, né? A gente tem cometa, a gente tem asteroide, a gente tem meteorito, a gente tem meteoro. E meteoroide. Isso aí, meteoroide. Então... Cometa é o mais fácil. Cometa é uma bola de gelo suja. Então é basicamente gelo, é muito frio e está nos confins, né, do sistema solar. Está muito longe do sistema solar. E quando chega perto do Sol tem cauda. Isso. Basicamente, embora já tenha uns asteroides aí que tem um comportamento bem esquisito, mas em geral, cometa tem cauda e é de gelo. Asteroide basicamente é de rocha. E aí pode ser uma rocha... seca, né? Tipo uma rocha seca. Ela não tem gelo. Não tem gelo. Mas ele pode ser aí de um tipo rico em carbono, que a gente chama que esse aí carbonáceo. Sim. E pode ser um tipo metálico, que não tem mais metal do que qualquer outro tipo de rocha. Ferro e níquel, basicamente. Ferro e níquel, que são aí os que seriam, se tudo evoluísse...
o núcleo de um planeta, por exemplo. Então, é importante esse meteorito, é importante pra caramba, porque ele pode dar origem ao núcleo de um planeta. Então, a gente estudando ele, a gente saberia como que é o núcleo de um planeta. E é interessante também uma coisa que, por exemplo, a gente tem meteoritos lunares, né? Porque em algum momento no passado, a gente não dá pra dizer exatamente quando, mas sei lá, tipo 1 bilhão de anos atrás, algum asteroide muito grande colidiu ali com a Lua, porque a Lua ela é toda, né, cheia de crateras, então ali tá o tempo inteiro. Como ela não tem atmosfera, é legal para o pessoal entender. Como a Lua não tem uma atmosfera, ela até tem, é muito tênue, mas não é igual à Terra. Então o que acontece? Aqui, quando uma rocha espacial tá vindo, né, ela queima na atmosfera, ela basicamente ela pode explodir ali na atmosfera e acabou. Né? Na Lua, não. Na Lua, o impacto acontece direto na superfície porque não existe ali uma atmosfera para proteger. Então, acontecem os impactos. Então, a Lua, por exemplo, ela é muito mais fácil um pedaço da Lua ir para o espaço, né? E viajar pelo espaço do que um pedaço da Terra. E aí o que acontece? Vira e mexe, alguns pedaços da Lua vêm parar aqui na Terra, né? Isso que é interessante. Pela composição, eles sabem, ó, esse meteorito aqui, ó, a gente sabe que é um meteorito e a composição dele, a gente vê que bate com a Lua. Então, é um meteorito lunar. Tem de Marte também. Tem meteorito marciano. Né? Tem o de Vesta, de Ceres, né? E por aí vai, né? Isso aí é importante pra caramba. Então, isso é asteroide, cometa a gente já falou. Aí tem o meteoroide, né? Meteoroide. Meteoroide basicamente é o quê? É um asteroide pequenininho. Pequeno, isso. É um pequeno fragmento ali. Pode ser desde um grão de poeira até... Até hoje não tem muito um consenso do que divide um meteoroide para um asteroide. Esses tamanhos o pessoal sempre fica, né, naquela. Não tem muito um consenso, mas eu guardo para mim assim, asteroide é grande. Meteoroide é um fragmento daquele asteroide. Sei lá, tipo esse tamanho aí desse meteorito. Show. É algum fragmentinho ali. Então, esses meteoroides é os que dão origem aos meteoros que a gente vê, aqueles mais tênues.